Inicialmente, irmãos, eu agradeço a Deus o privilégio de estarmos aqui e aqui a gente pode, com liberdade de culto, adorar o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Filipenses. Você já tem aí o papelzinho, com certeza todo mundo já está com o texto aberto. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 3, versos 4 até o versículo 11. Antes de iniciarmos essa palavra, nós precisamos, irmãos, estar em oração pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. A nossa querida irmã Norma está internada ali no Evandro, ela já fez a cirurgia, mas está em processo agora com cuidados, para que tudo tenha corrido bem. Lembrando também do nosso querido irmão Adalto, que está lá no Paraná, ele está aguardando também uma cirurgia. Que Deus seja no controle, e abençoando essas vidas, dando a eles uma resignação, uma fé firme, porque Deus pode todas as coisas. Vocês podem acompanhar a leitura nas suas Bíblias. Capítulo 3 de Filipenses, no versículo 4, diz assim: E é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considero por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, irmãos? Esse é um dos textos de grande abrangência no campo da nossa fé. E eu coloquei um título nessa palavra: Conhecer a Cristo, a verdadeira justiça. E nós vamos dar uma estudada nesse texto aqui, porque eu acho que todo crente que tem já uma bagagem de vivência no cristianismo, ele sabe o momento exato que ele tomou a decisão mais importante da sua vida, que foi aceitar a Cristo e seguir de uma forma objetiva, seguir a Cristo e os seus preceitos. E quando a gente reconhece que somos pecadores, que precisamos diuturnamente buscar os valores do reino de Deus, mesmo que a pessoa possa ter nascido em um lar cristão, desde os primeiros dias de sua vida, esta pessoa vai chegar um dia e vai tomar uma decisão, e isso é fundamental quando a gente sente a necessidade. Isso vai fazer toda a diferença em toda a sua vida, no seu modo de vida, no comportamento, na ética, em todos os sentidos. Principalmente quando a pessoa descobre que o que antes vinha fazendo ou vinha praticando estava assim longe dos caminhos do Senhor, não estava de acordo com o que Deus designou para nós desde o princípio, para
a gente ter um relacionamento direto e firme com Ele. Isso a gente consegue quando percebe que precisamos de Cristo na nossa vida, porque sem Cristo nós não somos absolutamente nada. E a palavra diz: sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Isso vai acontecer quando a gente sente que é assim, apenas religiosa, procura praticar atos de esforços pessoais, e sempre que isso é feito pela busca do favor de Deus. Isso a gente vê muito nas pessoas religiosas. Eu não sei se vocês já chegaram a essa conclusão: religião não salva ninguém. Quando a pessoa é religiosa, aí você vai ter muitos exemplos. Tem pessoas que fazem sacrifícios muito dolorosos, pessoas que sobem uma escadaria de joelhos, né? Às vezes carregando uma cruz nos ombros, andam quilômetros e quilômetros, né? E fazendo promessas, aí no sentido de receber algum benefício assim pessoal, né? Estes, na verdade, são esforços humanos que talvez por falta de conhecimento as pessoas assim o fazem, porque quando você conhece a Cristo, você vai chegar a um nível que vai saber que todo sacrifício Cristo já fez. É só você depositar a sua confiança, a sua esperança nele. Por isso que conhecer a Cristo é a verdadeira justiça. E Paulo aqui nessa carta, ele fala sobre este assunto, e ele vai tratar desse assunto de uma forma muito esclarecedora, sobre aqueles esforços realizados somente pela força da carne, né? E tem gente que faz coisas terríveis, né? Se ferem, né? E fazem até mutilações. Mas eu quero que você volte seu olhar aí para a palavra, Filipenses capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Carne aqui refere-se a qualquer valor humano, que você quer obter, talvez por esforço ou por herança. O homem não convertido, ele põe a sua confiança em algumas coisas materiais. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que podem, através da sua boa reputação, você vai encontrar pessoas que dizem assim: olha, eu sou uma pessoa honesta, eu pago as minhas contas, eu não devo a ninguém, eu trato as pessoas bem, tá? Isso tem valor. Se você desprezar o sacrifício de Cristo, não tem valor, né? E às vezes até um bom modo de vida, um padrão de vida, pessoas que conseguem ser religiosas apenas, mas não entendem o verdadeiro sacrifício de Cristo. Eu quero que vocês coloquem o olhar aí no capítulo 3 de Filipenses, versículo 5, onde Paulo ele vai mencionar aqui a sua origem, a sua religiosidade. Olha, se alguém poderia considerar esse valor como absoluto, ele coloca aqui uma das coisas muito importantes: ele também era hebreu, da descendência. Então, apenas a filiação a uma paternidade material humana não lhe leva a Cristo. E ele diz assim: olha, eu sou, em relação a essas coisas materiais, eu estou completo, né? Sou hebreu de hebreus, filho de hebreu, de pais hebreus. E na questão da religiosidade, ele era fariseu. Olha, se você for estudar sobre os fariseus, meus irmãos, não tinha ninguém mais assim cuidadoso nas coisas de valores terrenos do que eles. Eles tinham mais de 600 mandamentos, eram 2 para cada dia, né? Então eles eram perfeitos. Então Paulo diz: olha, se isso valesse alguma coisa, eu era fariseu,
E esse era um partido lá da corrente dentro do judaísmo, que era muito conservador, tratavam as coisas com muita seriedade, né? Guardava os ritos da lei de Moisés de uma forma completa, absoluta. Com isso ele deixa claro que, segundo esse versículo, perante as exigências exteriores, ele era irrepreensível, como diz o versículo 6. Fala na justiça que há na lei, a justiça que é produzida mediante o uso da lei como tentativa de merecer e buscar a aprovação de Deus através da prática religiosa. E Paulo, ele, na verdade, ele foi um dos que levou o evangelho da graça ao mundo não judeu, e ele pagou caro por causa disso, porque eles achavam que precisava ainda trazer, né, as práticas da lei para dentro do cristianismo. E Paulo, ele foi muito forte com relação a isso, né? O evangelho no início teve alguma dificuldade, né? Mas Paulo, ele, como todos nós devemos fazer, ele, apesar de ser uma pessoa cumpridora dos seus compromissos, ele vai dizer que ele se reconhece também um pecador. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, ele vai esclarecer mais sobre esse assunto, e ele vai deixar para nós uma das maiores lições desse texto: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ele vai apontar que somente Cristo pode resolver esse problema do pecado, nenhuma outra coisa. Voltando ao texto de Filipenses, o versículo 7, Filipenses 3, Paulo aqui faz uma declaração: mas o que para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. Paulo declara que nele aconteceu uma grandiosa mudança sobre os valores, mudança de valores, e ele diz: olha, o que era lucro, agora para mim considero como perda por causa de Cristo. As coisas mencionadas aqui nos versos seguintes, 5 e 6, ele teve uma grande reviravolta na sua vida. Versos 5 e 6, então ele vai mostrar para nós: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E aí ele vai, né, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por que ele coloca aqui essa questão? Como perseguidor da igreja de Cristo. É porque ele tinha uma convicção absoluta de que ele estava certo, seguindo rigorosamente todo o tratado da lei. E ele achava que o cristianismo era alguma coisa que veio para combater a lei. Então ele, no início, ele foi um perseguidor do evangelho de Cristo. E agora então ele tem uma viravolta na sua vida. Agora ele, de egocêntrico, ele passa a ser cristocêntrico, quer dizer, Cristo no centro da sua vida e o ponto mais alto da sua fé. E ele faz aqui uma renúncia do seu passado, e o evangelho, ele permite isso, irmão. Tem alguém que às vezes tem tanta vergonha do seu passado, mas quando você aceita Cristo, esses pecados já não existem mais, são sepultados e você deve esquecê-los. Mas a gente precisa ter um alvo para o presente. E o verso 8 até o 10, e ele vai dizer no versículo 8 que o conhecimento de Cristo é a coisa mais importante.
Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele vai mostrar aqui que o conhecimento de Cristo não é apenas um conhecimento de fatos, mas conhecimento que é obtido pela experiência, uma vivência de vida, e a cuja suprema grandeza transforma a pessoa inteira, uma mudança de vida em todos os sentidos. Cristo agora, Paulo vai dizer que é o único valor que interessa, nada mais para ele tem algo assim como importante a não ser o servir a Cristo. O versículo 9, quero que você olhe bem esse versículo 9, onde ele diz assim: ser achado nele, isto é, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus irmãos, é muita coisa boa nesse texto do apóstolo Paulo, quando ele fala de ser encontrado em Cristo, sua vida sintonizada com Cristo, é uma união com Cristo, não é simplesmente uma experiência do passado que foi até aquele momento da conversão, uma mudança, mas é um relacionamento que agora tem que ser cotidiano, diuturnamente, é o presente contínuo na nossa vida. No versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar posse nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Conhecer Cristo, assim como no versículo 8, esse conhecimento não consiste apenas em fatos isolados, mas inclui experimentar o poder sobrenatural da ressurreição de Cristo Jesus. E aí, quando o crente se converte, ele recebe, sabe, como que um pacote completo: participar dos sofrimentos e nos tornar semelhantes a Ele na sua morte. Os crentes em Cristo Jesus já partilham da morte e da ressurreição de Cristo, aqui mesmo na esfera terrena, onde tudo é mais complicado, não é fácil, mas o apóstolo Paulo aqui vai falar da sua própria experiência, do poder da ressurreição de Cristo, e agora ele fala que que nós precisamos sofrer por Cristo, no sentido de a gente também nos envolvermos na obra para ganhar almas para Cristo. Esse é um dos pontos que ele vai deixar bem claro, né? E isso você e eu temos que fazer, mesmo que a gente possa morrer pelo Evangelho. Olha, é um nível mais alto que pode atingir. Quando a gente lê lá no Apocalipse 2:10, quem sabe de qual? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você já analisou esse versículo? Ser fiel até a morte. Não é ser fiel até ficar bem velhinho, né? Bem gasto pelos dias. Ser fiel até, se possível for, morrer por Cristo, mas não negá-lo, né? Porque você já tem algo muito melhor, você já tem algo precioso, que é a vida eterna que Cristo lhe deu. E o versículo 11, ele vai dizer: de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, uma esperança então que transcende essa vida e vai até a eternidade. Ah, meus irmãos, como isso é importante! Não é aqui sinal de dúvida, de incerteza, mas de um intenso envolvimento na causa de Cristo. Não significa aqui ser possível, mas qualquer que seja a forma
Todo crente tem a possibilidade de vivenciar todos os benefícios trazidos por Cristo na cruz do Calvário. E aí, fazendo aqui algumas colocações, finalizando esta palavra, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele fala aqui de uma forma de que buscar a Cristo, conhecer a Cristo, é a coisa mais importante da nossa vida. Versículo 10, ele vai deixar isso, né? O que eu quero é conhecer Cristo, conhecer na sua inteireza. E fazendo essa palavra, eu coloquei aqui algumas perguntas para mim mesmo. O que eu desejo conhecer mais a Cristo? Essa é uma experiência vivenciada diariamente, e a gente tem sempre experiências novas quando a gente tem amor pelas almas perdidas. O que do seu passado você precisa deixar, como o apóstolo Paulo te fala aqui, como algo que não tem agora muito valor, mas alguma coisa que impede de você ser um crente melhor? Às vezes nós ficamos presos a algumas coisas do passado que nos impedem de ser um crente mais firme na convicção da fé. Quando a gente descobre isso, a gente precisa às vezes quebrar, destruir essa muralha da nossa vida. O relacionamento com Cristo tem que ser prioridade sobre qualquer outro tipo de relacionamento. E a minha oração é que a gente possa compreender isso, como o apóstolo Paulo assim compreendeu, e foi realmente um dos expoentes do Evangelho de Cristo, que até o dia de hoje ele deixou as suas marcas de um crente verdadeiro, que não mediu esforços para que o nome de Cristo fosse honrado através da sua vida, mas também dos seus atos. Que Deus nos abençoe, que possamos então conhecer e tomar posse dessa verdade na nossa vida. Conhecer a Cristo é a verdadeira justiça. Pai, nós te adoramos, e que essa palavra que o apóstolo Paulo deixou para nós, ela é tão rica de ensinamentos, que muitas vezes nós nos pensamos, como pode alguém, em um período tão distante, deixar tantas lições boas e lições preciosas para que a gente tenha um padrão de vida que agrada a Ti, Senhor. E nós pedimos isso, ensina-nos a ser crentes melhores, vivenciar cada dia essa graça e a misericórdia que foi plantada em nossos corações. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui, Senhor, mas oro por aqueles também que vão ouvir essa palavra, que possam fazer uma reflexão da sua vida. O que eu posso fazer para que eu me torne um crente melhor, que agrade ao meu Mestre? Ó Senhor, dá-nos esta lição para nós, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos faça compreender esta palavra.